subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 13. A Igreja e a Lei de Deus. Meu caro professor e superintendente de escola dominical, estamos findando mais um trimestre para a glória do nome de Jesus, mas pela frente virão novos estudos, novos temas para a edificação do povo de Deus. Eu quero encerrar com esse tema, a Igreja e a Lei de Deus. É a lição número 13, deixa eu ver aqui. É a Igreja e a Lei de Deus. É um assunto muito importante. É a conclusão destas 12 lições que nós já estudamos. Na primeira lição nós estudamos Deus dá ao seu povo, dá a sua lei ao seu povo. Então nós falamos, foi dada uma visão geral sobre a lei de Deus. E na lição 2 nós estudamos o padrão da lei moral. Então, foi um estudo sobre o decálogo, sobre os 10 mandamentos. Agora, e vem a pergunta, e depois disso nós estudamos os 10 mandamentos. Foram 10 semanas, 10 lições, 10 estudos, um para cada um desses mandamentos. E agora estamos finalizando, aí vem a pergunta, e qual o papel da igreja, qual o papel do cristão em relação aos 10 mandamentos? Nós temos obrigação com os 10 mandamentos, é dever do cristão guardar os 10 mandamentos. Aí nós temos alguns, como os adventistas do sétimo dia, por exemplo, fala que os 10 mandamentos são obrigatórios para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas, e que, portanto, nós não somos cristãos. Eles fazem um trabalho sectário, eles têm um livro que ensina como evangelizar os membros das demais denominações evangélicas, como dialogar com o batista, como dialogar com o presbiteriano, como dialogar com o metodista, como dialogar com um pentecostal, a Assembleia de Deus, por exemplo, porque eles acham que nenhum desses grupos evangélicos é salvo, só eles. Por quê? Porque eles acham que nós não guardamos a lei de Deus. Então, ele costuma perguntar, você guarda a lei de Deus? Aí você diz que guarda. Aí ele pergunta se você guarda o sábado. Você, não. Não está escrito na Bíblia que devemos guardar o domingo. E com isso ele leva muitos de nossos irmãos para a igreja dele, eles batizam lá e fazem estrago. E muitas vezes eles usam a nossa literatura fora do contexto, nos seus programas de televisão, nos seus escritos, para defender a sua doutrina. Agora, uma coisa que todos os crentes precisam saber, meu caro professor, em nome de Jesus, não esqueça de lembrar isso a todos os seus alunos, que a lei de Deus não é sinônimo de 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ou o decálogo é parte da lei de Deus, mas não é a lei de Deus. Então, nessa lição aqui, a igreja e a lei de Deus, eu quero deixar claro que a lei de Deus é o Pentateuco. A Bíblia diz, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 10, que a lei, maldito todo aquele que não fizer todas as coisas que estão escritas no livro dessa lei. Então, essa lei é um livro, não está todas as coisas que não estão escritas no livro dessa lei. Então, a lei não são 2 tábuas de pedra. A lei é um livro. E maldito aquele que não fizer todas as coisas. Então, aí você pergunta para esse adventista que fala que nós não somos salvos, que fala que nós não somos cristãos, que pratica um proselitismo sectário e desleal, pergunta para ele se ele guarda a circuncisão, se ele pratica a circuncisão. Então é maldito, porque não cumpre todas as coisas que estão escritas no livro dessa lei.
Está escrito lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10, todo aquele que cumpre todos os mandamentos e tropeça em um é culpado de todos. Fala de toda a lei, não fala do decálogo, está falando de toda a lei, dos 613 preceitos. Então, pratica a circuncisão? Não. Então, é maldito. Maldito. Mas como nós estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, nós não temos compromisso com a lei, então nosso compromisso é com o Senhor Jesus Cristo. Então, o termo lei de Deus aparece 7 vezes na Bíblia. 7 vezes. 4 vezes no Antigo Testamento, uma em Josué e 3 no livro de Neemias. Você vai encontrar isso no livro do trimestre, o livro 10 Mandamentos, Valores Divinos para a Sociedade em Constante Mudança. Você vai encontrar ali no último capítulo, capítulo 13, as referências bíblicas, eu transcrevi por extenso. Então, uma vez em Josué e 3 vezes em Neemias, que aparece o termo lei de Deus, mas se aplica a todo o Pentateuco, aos 5 livros de Moisés, e não apenas ao Decálogo. E as outras 3 vezes aparece em Romanos, o apóstolo Paulo, mas nenhuma delas diz respeito ao Decálogo, aos 10 mandamentos. E como disse, desde a lição número 2, a segunda lição desse trimestre, que os 10 mandamentos não aparecem no Novo Testamento. O Senhor Jesus não fez menção dos 10 mandamentos. O apóstolo Paulo não fez menção dos 10 mandamentos. E quando perguntaram para Jesus o que devemos fazer para realizar a obra de Deus, Jesus não falou, guarde o sábado, guarde os 10 mandamentos, guarde o decálogo, não. Ele falou, crer naquele que ele enviou. Foi a fé. A salvação pela fé em Jesus. Foi isso que Jesus falou para ele, é a fé. Então Jesus diz, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus falou que a salvação é pela fé, não é pela guarda da lei, nem pela guarda dos 10 mandamentos. Então, todo cristão precisa saber, eu te peço e repito encarecidamente, em nome de Jesus, a lei de Deus não é o decálogo, a lei de Deus é um livro, a lei de Deus é o Pentateuco, são os 5 livros de Moisés. Por que eu enfatizo isto? Porque eles vão dizer o seguinte, que você não cumpre a lei de Deus porque não guarda o sábado. É isso que ele quer dizer. Mas o sábado, já estudamos, que deixou de ser mandamento na nova aliança. Jesus disse que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Sábado é o descanso. Então, para esclarecer, o sábado, que o sábado cristão que nós já estudamos, é o domingo. E o que eu queria dizer é o seguinte, que não foi possível, porque o nosso espaço aqui é pequeno, a gente não tem tempo de explicar, mas você pode ver isso no livro principalmente, que o sábado da criação, ali o 7º dia da criação, não teve tarde. Então aquele sábado foi interrompido por causa do pecado. E ele vai ser concluído na consumação dos séculos. Então, o sábado é, como já vimos, um preceito cerimonial, que deixou de ser mandamento na nova aliança. O sábado cristão é o domingo, que é o dia da ressurreição de Jesus, quando foi realizado o primeiro culto. Então, a lei, Jesus cumpriu, ele disse, eu não vim abrogar a lei, mas cumpri. O Senhor Jesus cumpriu a lei. Olha o que ele disse. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum tio ou um jota se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Jesus cumpriu. Os preceitos morais, os preceitos cerimoniais, os preceitos civis. Os preceitos civis, porque Jesus disse em Mateus, no capítulo 21, versículo 43, que o reino será tirado dos judeus e dado a outro povo. Está aqui, Mateus, capítulo 21, e o versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então, o que isso quer dizer? Que não existe mais um Estado teocrático. Então, os preceitos civis, o Senhor Jesus cumpriu. Os preceitos cerimoniais se cumpriu, porque o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele se entregou, foi levado ao Calvário, à cruz,
e ele cumpriu todo o ritual da lei, se cumpriu. E os preceitos morais é isso que a gente vive, que a gente obedece pela direção do Espírito Santo, porque está escrito em Romanos, no capítulo 7 e no versículo 6, que nós estamos debaixo da graça e seguimos a lei do Espírito. Está aqui Romanos, capítulo 7 e o versículo 6, onde lemos o seguinte: mas agora estamos livres da lei. Preste atenção, isso é importante. Olha, eu vou repetir: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Então, o compromisso dos cristãos é com um único Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz que nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, o que ele está dizendo é que nós estamos livres para servir e não para pecar, porque muita gente confunde, acha que o cristianismo é antinomianista, que a pessoa é salva pela graça e pode viver de qualquer maneira e praticar o que quiser. Não é assim, não. Não. Tem limite. Então nós somos salvos pela graça, nós estamos livres não para pecar, mas para servir. O que é pecado, como disse na primeira lição e na segunda, torno a repetir aqui, é pecado também na dispensação da graça. Então, todos esses preceitos do decálogo, com exceção do sábado, nós devemos manter, sim, devemos obedecer, porque a Bíblia diz que é pecado, e a graça diz que é pecado, e devemos manter. Agora, o sábado deixou de ser mandamento, então a lei e o Evangelho não são contradizentes, elas são, como Lutero costumava ver as ações de Deus em termos dialéticos, tá? Então elas se complementam. A lei mostra o pecado, ela previne, ela, como se diz, ela não somente previne, mas impede a ação do iníquo e nos conduz a Cristo. Então a lei cumpriu o seu papel e cumpre o seu papel, mas a graça, pela graça nós somos salvos. Então nós não temos compromisso com a lei. Respeitamos a lei, ela é santa, ela veio de Deus, ela é parte da Escritura inspirada, ela é instrução para nós, ela nos ensina. Toda a nossa herança teológica nós temos, a lei está dentro dessa Escritura inspirada. Agora, nós não somos escravos da lei e não temos compromisso com ela. Então isso é importante. É importante encerrar o trimestre orientando, instruindo os alunos sobre essa questão, que nós fomos libertos da lei para servir ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical.